citou, alimentos ultraprocessados, talvez obesidade. Qual é o principal cuidado que a gente tem que tomar nessas informações? Porque muita coisa também muda ao longo do tempo. Tem momentos em que, puxa, isso aqui parece ser cancerígeno, aquilo não parece. Quais são os principais pontos que a gente tem hoje que realmente mostram pra gente? Cara, esses fatores são fatores muito relacionados ao aparecimento do número de casos de câncer, sejam eles específicos ou na parte mais geral. Pegando aqui de uma maneira mais geral, assim, no sentido de não falar por que tá aumentando, mas quais são os fatores ambientais que mais geram risco de você ter câncer? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, cara, absoluto, continua reinando o tabagismo, o cigarro. O uso de tabaco, ele está muito relacionado a vários tipos de câncer, inclusive o câncer que mais mata pessoas no mundo, que é o câncer de pulmão. Uhum. Então a gente sabe que mais de 80% dos casos de câncer de pulmão, eles são causados pelo cigarro. Então, as pessoas. Não é que está aumentando em 10, 20% o risco de você ter câncer. Ao fumar, ao você ser tabagista, você aumenta em mais de 10 vezes, 20 vezes o seu risco de ter câncer de pulmão. Então, assim, é um fator muito forte e não é forte só para o câncer de pulmão. A gente fala do câncer de pulmão, mas tem todo o câncer de boca, laringe, é muito influenciado pelo cigarro. O câncer de esôfago é influenciado pelo cigarro. O câncer de estômago tem relação também com câncer de cigarro. Vários outros, câncer de bexiga. Existem vários outros que têm uma relação. Alguns a relação é muito grande, como é no caso, por exemplo, do câncer de pulmão, do câncer de boca, laringe, etc. Em outros é um efeito menor, no sentido de aumenta 20%, 30%. Então, é um efeito que não é tão gritante, mas tem um efeito. Então, assim, o cigarro, ele continua sendo um fator fundamental. E eu acho que vale a pena a gente lembrar também, né, que assim como não dá pra gente isolar o fator cigarro ou outros fatores para falar se aquilo realmente é cancerígeno ou não, ou aumenta o número de câncer, a gente também não consegue especificamente falar que somente o cigarro, o tabaco em si, não o hábito do tabagismo, seja ele consumindo cigarro ou outros tipos Sim. de substância. Até porque o próprio calor parece ter uma relação interessante, importante com o câncer de esôfago também. Sim. Entre outros. Então, lembrar que o tabagismo como um todo, ele entra. Logicamente, o cigarro em si, até por outras substâncias que ele tem ali dentro, alcatrão, nicotina, entre outras, ele aumenta, ele potencializa isso. Mas o hábito de fumar, seja o que for, parece também ter uma certa relação com o aparecimento de alguns cânceres. Exato. Então, assim, o cigarro continua sendo, o tabagismo, como você falou. O álcool eu acho que é um fator subestimado. Eu acho que o cigarro, ele foi considerado culpado justamente, né, como a gente acabou de falar, por vários problemas de saúde, inclusive o câncer, e o álcool foi por muito tempo inocentado nessa história. Sim. E a gente sabe que ele tem relação com vários tipos de câncer. Um exemplo é o câncer de mama, por exemplo. Sim. O câncer de mama tem uma relação importante com o consumo de álcool. Fígado é uma relação muito importante também. Então, assim, e vários outros tipos de câncer têm relações que... Por que a gente tá falando de uma maneira, cara, tem relações, a gente não fala especificamente e tal? Cara, porque tudo isso vai ser de estudo observacional. A gente já falou dos limites do estudo observacional. Por que você não pode fazer um experimento com álcool? Eu não posso, por exemplo, chegar numa turma de faculdade, digamos uma turma de faculdade de 100 alunos, dividir em 2 grupos, 50 para cá, 50 para lá, vamos sortear. Você vai ser o grupo A vai ser o grupo que não vai beber nada, então vai parar de beber, quem bebia álcool vai ficar 0, abstêmio, e o outro grupo vai começar a tomar 4 doses de álcool por dia. Exato. Você não pode fazer esse tipo de estudo porque... antiético, basicamente. É antiético. Você está causando mal para as pessoas. Então, você não pode fazer experimento com álcool, você não pode fazer o experimento com cigarro, você não pode fazer o experimento com drogas ilícitas. E, por exemplo, a alimentação você até pode fazer eticamente, mas é muito difícil executar. Sim. Porque como você pode... Se o cara, por exemplo, é um cara extremamente carnívoro, come muita carne vermelha, você vai sortear ele e vai falar, cara, parou, você não vai comer mais nada de carne vermelha. Você até pode tentar fazer isso, mas vai ser muito difícil executar. Então, qualquer tipo de comportamento é muito difícil da gente fazer o estudo experimental, fazer um ensaio clínico randomizado que, de fato, dê certeza pra gente da causalidade. Então, a gente tem que se apoiar em estudos observacionais e nos critérios de causalidade que o Jorge falou. Um dos pontos mais importantes do critério de causalidade é a magnitude do efeito. O que significa? Eu falei ali que o câncer de pulmão, que o cigarro aumentava em 10, 20 vezes o risco de você ter câncer de pulmão. Cara, isso é um efeito de uma magnitude enorme. É 1000, 2000% de aumento de chance. Então, nesse caso, quando tem uma relação no estudo observacional tão grande, é difícil que tenha outro fator
no caso seria um fator de confusão, que esteja alterando essa lógica. Agora, se o aumento é de 5 a 10%, por exemplo, nesse caso fica difícil a gente ver. Então a gente precisa pegar a evidência de estudo observacional e colocar sob uma lente de critério de causalidade, que nada mais são do que lógica aplicada. Então, um dos critérios é o que o Jorge falou, o efeito tem que vir depois daquele fator que pode ser causal. Pô, se as pessoas, sei lá, se existe um tipo de câncer, que as pessoas, depois de ter esse tipo de câncer, imagina que depois de ter um tipo de câncer, a pessoa começa a beber. Porque, cara, ela fica com a cabeça muito ruim, ela tem problemas mentais, ela começa a beber depois de ter o câncer. Cara, se ela começou a beber depois de ter o câncer, o álcool não pode ser a causa desse câncer. Isso é lógico. Isso a gente chama de critério de causalidade, mas basicamente é lógica aplicada. Lembrar qual que é o grande problema desse tipo de estudo é que se ele faz um estudo, o paciente que tem o câncer fala que bebe, existe uma relação entre eles. Existe a relação entre a pessoa que bebe e ter o câncer. Exato. Só que não necessariamente existe uma causalidade nisso. Exatamente. Se a gente fizesse um estudo transversal, o estudo transversal é um estudo que você mede tanto a possível causa quanto o efeito ao mesmo tempo. Então, digamos que você vai fazer uma entrevista com pessoas que estão internadas no hospital X. E aí, cara, você vai pegar as pessoas que têm câncer e as pessoas que não têm câncer, que estão internadas por outros motivos. E aí você percebe que, cara, as pessoas que têm câncer bebem com muito mais frequência do que as pessoas que não têm câncer. A partir daí você diria, tem uma associação nesse estudo entre o ato de beber e você ter câncer. Só que, qual que é o problema? Você não avaliou se a pessoa começou a beber antes ou depois de ter o câncer. Exato. Então, a partir daí você tem um estudo completamente enviesado. Então, tudo isso que a gente falou é para afirmar que é muito difícil a gente ter certeza sobre fatores comportamentais que afetam a saúde. E aí, qual que eu acho que é o problema da medicina tradicional, que a gente não olha tanto para o fator comportamental? Que por existir esse problema, que é um problema estrutural, é um problema da realidade, que a gente nunca vai conseguir, provavelmente, solucionar, por existir esse problema, as pessoas ignoram o efeito do comportamento sobre a saúde. Esse é um grande problema, é um problema enorme. O médico fala assim, cara, eu não tenho certeza se isso está causando, mas com certeza algo no comportamento está causando. Como a gente falou no início, se o câncer está aumentando e não é a genética, com certeza é o ambiente. O fato da gente não conseguir saber exatamente o que no ambiente está causando o câncer, não significa que a gente não deva prestar atenção nisso, não significa que a gente não deva olhar para os estudos observacionais, olhar para o mundo à nossa volta, usar o nosso raciocínio lógico e chegar nas conclusões mais prováveis, para a gente atuar. Porque senão a gente não atua. E se a gente não atuar, e aí eu tô falando da comunidade médica, que sabe quem que vai atuar? Vai atuar um influencer picareta do Instagram. Exato. O cara que os médicos odeiam. O cara que os médicos falam mal ali no plantão, nas rodinhas de médico, os médicos vão falar mal do influencer picareta, e tem que falar mesmo, né, se ele for picareta. Mas por quê? Porque o cara usa esse vácuo, ninguém tá discutindo isso, as pessoas só estão falando ali que não dá pra afirmar, eu vou discutir isso. E aí eu vou dizer, por exemplo, que a vacina tá causando câncer. Entendeu? Então, eu acho que existe um problema muito grave aqui. O fato da gente não ter certeza não significa que a gente não deva explorar, até porque, com certeza, a causa está aqui. A gente sabe que a causa está aqui. Não dá para afirmar se é o alimento X ou o alimento Y. Mas, cara, a alimentação com certeza é um fator. É muito difícil a gente falar que não é um fator. E aí, por isso que eu prefiro, e aí eu acho que é importante, normalmente o que vai dar mais audiência, que as pessoas querem saber mais, cara, será que o alimento tal, será que, cara, o bacon causa câncer? Será que o ovo faz bem para a saúde? A pessoa quer saber o alimento X. Só que isso é impossível saber. Agora, o padrão de alimentação é mais fácil. Inclusive, é interessante a gente observar alguns estudos que foram feitos em populações diferentes, falando, por exemplo, de uma população ocidental e uma população oriental. Existe uma diferença, por exemplo, nos cânceres mais prevalentes, tanto em um quanto em outro. Sim. Ou seja, é bem provável que os hábitos, tanto hábitos de vidas gerais quanto hábitos de alimentação, estejam relacionados com o surgimento de alguns cânceres. Agora, ao mesmo tempo, talvez até por uma necessidade nossa de saber exatamente o que está causando, ou o que eu devo fazer exatamente para evitar o câncer, isso é basicamente uma coisa multifatorial, não dá pra gente falar exatamente isso, até porque as coisas mudam. A gente falou um pouquinho sobre problemas relacionados à alimentação, o ovo, daqui a pouco ele faz bem, daqui a pouco ele faz mal, eu posso comer 2, eu posso não comer nenhum. Então, as coisas mudam ao longo do tempo, mas é impossível a gente deixar de falar sobre os padrões comportamentais,
As coisas realmente mudaram nos últimos anos e é provavelmente isso que está causando esse aumento do número de casos. Eu acho que uma coisa que ilustra bem, existem estudos que mostram que existem diferentes incidências de tipos de câncer em países diferentes. Então, por exemplo, no Japão, o câncer de estômago é muito mais comum do que nos Sim. Estados Unidos, só que no Japão o câncer de cólon é muito menos comum do que nos Estados Unidos. Só que se um japonês imigra do Japão para os Estados Unidos, ele passa, depois de alguns anos, a ter um risco de câncer de cólon parecido com o americano. Uhum. Então, assim, cara, isso é uma prova cabal de que é algo no ambiente. Porque se Exato. fosse só genético, isso não explicaria. Ele poderia imigrar 10 vezes para os Estados Unidos, poderia morar a vida inteira nos Estados Unidos, desde 1 ano de idade, ou até ele poderia ir na barriga da mãe dele para os Estados Unidos, e ele teria o mesmo risco do japonês, porque se fosse genético, manteria a genética. Como não é só genético, como o ambiente é fundamental também, a pessoa começa a ter uma mudança nesse padrão de risco. Então, sem dúvida, o comportamento ele é fundamental. E aí eu acho que em comportamento é muito difícil a gente fugir de alimentação, atividade física, saúde metabólica. Existem outros fatores que podem causar, por exemplo, poluição no ar. A gente não sabe o efeito. É possível, é muito possível que tenha um efeito negativo, inclusive de aumentar o número de cânceres, especialmente de aparelho respiratório. Uhum. Mas isso é muito mais difícil a gente controlar, né? A gente Sim. pode controlar a nível governamental, ou, enfim, se você pode se mudar de cidade, é uma Uhum. coisa que pode ser feita, mas é muito mais difícil do que você mudar o seu padrão de alimentação, de você começar a fazer atividade física, de você olhar para a sua saúde metabólica. E além disso, no caso da saúde metabólica, o bônus que você tem, né, ao se preocupar com ela, ao tentar uma alimentação, por exemplo, a pessoa pode perguntar qual alimentação, qual dieta. Cara, se você tiver uma dieta baseada em alimentos não processados, em alimentos naturais, é muito difícil que você erre, né? Porque a gente tá falando aqui da incerteza do fator ambiental. A gente não sabe qual é, mas a gente sabe que tá aqui. E a gente tá falando de algo que mudou nos últimos 50 anos. Cara, a coisa que mais mudou na alimentação nos últimos 50 anos é isso. Nossa alimentação passou a ser artificial. Sim. Passou a ser uma alimentação criada em indústria. Entendeu? Assim como o remédio tem a indústria farmacêutica, a gente tem a indústria alimentícia. Essa foi a grande mudança na alimentação. Uhum. As pessoas sempre comeram ovo. As pessoas sempre comeram carne não processada. As pessoas sempre comeram salada, frutas. As pessoas sempre comeram comidas naturais. O que as pessoas nunca comeram, nesse nível que a gente vê no mundo moderno, são alimentos fabricados em indústrias. E, cara, alimentos fabricados em indústrias, as indústrias, elas embutem no alimento várias substâncias, cara. Várias substâncias. Aí a gente querer saber exatamente qual é a substância, isso, na verdade, só beneficia, sabe quem? A própria indústria alimentícia. Porque se você começa a jogar a culpa, não, o problema não é a alimentação ultraprocessada. O problema é a substância Y. Uhum. O que as indústrias fazem? Cara, olha só, Tiram isso. meu alimento continua sendo ultraprocessado, mas ele é livre da substância Y. Uhum. Vai lá, come aqui, cara. E aí você vai ver daqui a 10, 20 anos que não resolveu nada. Então, eu acho que tentar tornar o assunto ultra específico é o alimento tal, é a substância, que é mais específico ainda, né? A gente saiu do alimento para substância tal que causa câncer. Isso beneficia quem está fazendo, quem está provavelmente sendo a grande causa do problema. Que, enfim, não é só, não é que seja vilã, né, cara? Enfim, cada um, ela busca, obviamente, o crescimento dela própria. Mas a verdade é que é a causa. Se é a vilã, é um julgamento moral da coisa, né? Mas que é, muito provavelmente, uma das causas do aumento dos casos de câncer assim como é, por exemplo, a indústria do álcool. Uhum. A gente teve uma baita propaganda antitabagista no mundo, Sim. né, nas últimas décadas, que surtiu efeito. Tá? Não foi só propaganda antitabagista, várias outras coisas foram feitas também. Diminuiu o número de ambientes em que você pode fumar. Uhum. Enfim, o marketing negativo, como eu falei, o encarecimento do cigarro, vários lugares começaram a colocar um imposto. Se a gente for pensar um pouco, basicamente o que o governo fez foram aquelas mudanças que a gente comentou no episódio de hábitos para tornar aquele hábito mais difícil. Né? Exatamente. Então, vou tornar o cigarro mais caro, eu vou diminuir o número de lugares em que a pessoa pode fumar, eu vou fazer propaganda negativa, ou nesse caso, uma propaganda explicitando os resultados negativos do tabagismo. Exato. Foi isso que eles tentaram fazer, né? E ainda tem um efeito muito grande, que uma das coisas que a gente falou também no episódio de hábito é a questão de você moldar o seu ambiente, especialmente a partir de pessoas que também estejam querendo fazer a mesma coisa que você.
Então, se você quer parar de fumar, você ter pessoas que fumam do seu lado vai te atrapalhar, muito provavelmente. E aí você, ao fazer esses primeiros passos que você falou, quando começa a diminuir o número de pessoas que fumam, isso se torna um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Quanto menos pessoas fumam, mais fácil é você parar de fumar. Então, assim, é isso. O governo conseguiu fazer isso. Os governos, não foi uma coisa isolada do Brasil, né? Conseguiram fazer isso. Óbvio que não acabou o tabagismo, a gente está vendo aqui até um repique, um risco de aumento. Sim. Mas foi bem sucedido e isso não foi nem tentado com o álcool. Ou foi tentado de uma maneira muito menos intensa com o álcool. A gente continua vendo propaganda de álcool em todos os lugares, né? Sim. Inclusive, você vê esporte, né? Esporte é, teoricamente, ligado à saúde, né? Pô, esporte e saúde tem tudo a ver. E aí você vê que tá lá patrocinando o esporte empresas que vendem álcool. Sim. E eu lembro até, não sei se você assistia a Fórmula 1 quando você era criança, mas antigamente, eu não lembro qual montadora de carro, mas tinha um patrocínio. Era muito comum patrocínio de cigarro. Era Marlboro, se eu não me engano. Marlboro, outras também faziam patrocínio em Fórmula 1. Isso acabou, né? Não pode mais, até Sim. onde eu sei, pelo menos, não pode mais. Não, inclusive as propagandas de álcool tem normalmente pessoas famosas, que a pessoa se espelha naquele comportamento também, mostrando a pessoa extremamente saudável, somente em momentos de prazer, utilizando a bebida. Normalmente algo utilizado também com um certo elitismo ali, né? Poxa, algumas vamos falar de vodka, whisky, normalmente uma coisa mais elitista, uma pessoa chique, tudo isso acaba influenciando também. Foi o que o pessoal do tabagismo tentou fazer ao contrário, e acabou diminuindo, com certeza.